Bom, se eu já tenho as minhas capturas da noite e já tenho a minha máscara estelar pronta, eu já posso fazer as análises astrométricas dos meteoros. Como é que eu vou fazer isso? Vou aqui, ó, novamente, seleciono o diretório, aqui já está selecionado, e agora eu já posso selecionar, olha, o profile, que é aonde está a minha máscara estelar. Vou selecionar a máscara que já está gravada aqui, clicar em abrir. Veja que isso aqui não é uma forma muito amigável de fazer isso. Eu tenho que dar 2 cliques aqui nessa coluna profile para conseguir abrir, ok? Então, ó, eu já marquei aqui o meu profile. Prestem atenção para ver se esse asteriscozinho aqui está marcado, porque às vezes a gente clica 2 vezes e ele desmarca. Quando esse asteriscozinho está marcado, significa que esse diretório aqui vai ser lido, ok? Então vamos lá, readdir. Aqui já apareceram as minhas capturas do dia 13. E agora, olha, como eu já adicionei a máscara, notem que todas as estrelas agora estão casando em todas as capturas. Ok? Ele já faz a linkagem automática de todas as estrelas em função daqueles parâmetros que a gente gravou ali no profile e carregou agora. Então, a partir daqui eu já posso começar a fazer as análises. Inicialmente eu vou mostrar para vocês como faz uma análise individual. Vou selecionar aqui uma captura. Vou selecionar essa, que foi a mesma que a gente fez a máscara. E vou aqui nessa aba Profile Analyze, simplesmente clicar aqui em Analyze. Então, já analisou, já mostrou aqui a trajetória do meteoro. E aqui, ó, nesta gridzinha, ele vai mostrar os parâmetros que ele detectou desse meteoro. São uma série de parâmetros aqui. Mas a gente tem que prestar atenção em 2 deles. Um é o CDEG, que aqui está em 0.12. Esse CDEG a gente tem que manter ele abaixo de 0.030. E o outro é um parâmetro que a gente não vai encontrar aqui. É um parâmetro que a gente vai encontrar no log dessa análise. O log dessa análise, para que ele seja gerado, aqui na aba Utility, a gente tem que estar marcado esse checkbox Analyze Log. Ok? Então, vamos lá. Ó. Eu fiz aqui a análise dessa captura terminada em 013815. Então eu vou na pasta de captura, vou abrir aqui o Windows Explorer, a pasta Bramon Data JPZ1 2015-08, aqui a pasta de captura. Normalmente a gente vai encontrar ela assim. E aqui, ó, a gente vai encontrar o arquivo TXT, ó. Do arquivo 013815, terminado em 013815. Esse arquivo TXT ele tem um log da análise, tá? Então se você abrir ele, ó, você vai ver aqui um monte de informações da análise que ele fez, tá? Não interessa tanto a gente entender o que é cada linha desse TXT, mas o que a gente vai ter que prestar atenção na análise é esse parâmetro aqui, ó. Nessa seção onde ele registra o cálculo da velocidade angular, tá, pelo método do menor quadrado, a gente vai pegar essa linha que tem um asterisco. E aqui esse último parâmetro, o SD, que é o desvio padrão, tá, ele tem que ficar abaixo de 0.300, ok? Esse aqui está acima do valor normal, aí eu tenho que melhorar isso. Como é que eu faço? Bom, o recomendado para a análise é a gente fazer a análise com DDL, esse parâmetro aqui, 5, e o LIP 50, ok? Toda análise a gente deve iniciar com esses valores, e essas são as únicas configurações que a gente vai precisar ajustar na grande maioria das vezes, DDL e LIP. Então, deixando aqui o DDL em 5, vou novamente fazer essa análise. Aí deu um CDEG de 0.011, diminuiu o CDEG, isso é bom. E aqui eu vou abrir novamente esse arquivo para mim atualizar ele. E aí eu vejo, ó, o desvio padrão já foi para 0.282. Se é abaixo de 0.300, tá ok. Então esse meteoro aqui já está bem analisado. Em alguns casos, a gente ainda precisa informar algumas coisas a mais para o UFO para a gente conseguir chegar nesses valores. Só que, independente de uma forma ou de outra,
o melhor é a gente fazer a análise mais automática, tá? A análise individual é essa, a gente vai fazendo de um em um, ok? Mas para a gente fazer isso daqui mais rápido, para a gente não perder muito tempo, o que a gente deve fazer? O UFO Analyzer ele tem uma opção aqui na aba Main que é o Analyze All. Só que esse Analyze All ele não analisa tudo, ele analisa tudo a partir da linha que você clicar. Se eu selecionar esse primeiro vídeo e mandar fazer o Analyze All, ele vai analisar todos os vídeos. Mas se eu selecionar só esse vídeo daqui, ele vai analisar todos os vídeos daqui para baixo. Como é do nosso interesse fazer a análise completa, então eu vou selecionar o primeiro vídeo e vou clicar em Analyze All. Importante, deixar aqui ó, DDL em 5 e o LIP em 50, que é o padrão, ok? Seleciono o primeiro vídeo, clique em Analyze All. Aí para cada vídeo ele vai tentando detectar os meteoros, já vai classificando, já vai traçando os parâmetros dele. Bom, depois que ele terminou a análise completa, aí a gente vai vendo caso a caso, certo? O que a gente precisa ver? Primeiramente, a classificação. Se ele classificou os meteoros, certo? É porque o primeiro ponto deu certo. Ele pode ter essa classificação aqui, baseada no catálogo J8, então inicia com J8. E essas três letras que seguem é a sigla do radiante, a sigla da chuva de meteoros a que esse meteoro pertence. Quando ele não pertence a nenhuma chuva, aparece um SPO, de esporádico. Se ele está classificado como um flash, o UFO está informando para a gente que ele não foi classificado como meteoro. Noise também, tá? Ele está indicando que não é um meteoro. Só que em alguns casos ele diz que é noise, mas não é, como é o caso desse aqui, ó. Então a gente tem que olhar primeiro a classificação. Aqueles que ele não classificou como meteoro, a gente vai olhar para ver se o UFO se enganou. Esse aqui é aquele primeiro flash que a gente viu, né? O primeiro spot de luz que a gente viu. Então esse daqui ele está dizendo que não é. Quando a gente vê que não é mesmo, a gente vai aqui, ó, delete a clip e apaga. Próximo, aquele classificou como noise. Esse aqui é novamente, ó, um spot de luz aqui no cantinho. Então esse é noise mesmo. É algo que não é um meteoro. Apagamos também. Esse outro que ele classificou como noise, a gente vê ó, aqui pela linha dele que ele parece ser um meteoro. E se a gente passar o vídeo, a gente vai ver que realmente é um meteoro passando ali por trás das nuvens. Só que as capturas que são feitas no meio das nuvens, junto com nuvens, elas são realmente muito difíceis de analisar. E esse caso aqui vai ser um deles. Ó. O meteoro passou praticamente o tempo todo por trás das nuvens, mas deixou um rastro aqui para a gente tentar fazer essa análise. Como a gente começa a fazer a análise desse meteoro? Tá? Esse daqui a gente vai ter que tratar a parte. Eu vou aqui em Mask Editor, tá? Eu vi ó, pela área de visualização aqui que ele passou aqui pelo meio dessas nuvens. Só que aqui no Mask Editor, a única área que ele detectou foi esse pontinho aqui. Então vamos ajudar ele, vamos ajudar o UFO Analyzer a fazer essa detecção. Primeira coisa, em uma situação como essa, onde o nível de detecção foi muito pequeno, a gente vê que o meteoro passou aqui, ó. Então tem muito pouca diferença de luminosidade entre o meteoro e o fundo. A gente tem que baixar o DDL. Esse DDL é como se fosse o nível de detecção do UFO Analyzer. Então quanto menor for, mais coisa ele vai pegar, mais sensível o UFO Analyzer fica. Só que às vezes essa sensibilidade não é interessante. Tá? Isso pode provocar algumas falhas. Então vou baixar um pouquinho e vou mandar ele analisar novamente. Opa, ele encontrou alguma coisa aqui. Eu não sei se essa linha aqui está... Não está alinhada com o meteoro, mas ele já encontrou, já conseguiu traçar uma linha do meteoro. Ok? Bom, então esse aqui, ó,
para a gente melhorar essa linha, vamos baixar um pouco mais esse DDL. Analyze. Pronto, agora eu acredito que a linha está correspondente. Não, ainda não, né? Então, ó, você vê que ele passou um pouco mais acima aqui. Vejam que o CDEG dele está em 0.024, está próximo do limite. E aí a gente vai usar um outro recurso para ajudar o UFO Analyzer. Aqui, ó, no Mask Editor, se a gente clicar em Edit, a gente pode informar para o UFO quais áreas é melhor ele analisar, quais ele pode descartar e qual que ele deve analisar. Então, ó, para a gente restringir a área de análise do UFO, eu vou clicar aqui em Area Mask e nesse botão Fill, ele preenche tudo. Então, para ele deve ignorar toda esta área. E clicando em Detect Area, esse de Area, eu posso definir uma linha, marcando aqui, ó, aonde o UFO deve tentar detectar alguma coisa. Eu vi que o meteoro veio mais ou menos nessa direção, então vou marcar uma linha aproximadamente aqui na direção do meteoro. Essa linha está muito fina, tá? A espessura da linha a gente define aqui, ó, clicando nesses radial buttons aqui. Eu vou colocar a linha do tamanho 2, que é 4 pixels, e vou refazer aqui esse caminho. Então, agora eu estou dizendo para o UFO, ó, analise só esta área, onde não está verde, onde não está esverdeado, para ver se você encontra melhor alguma coisa. Vou lá, clicar em Analyze. O UFO ainda não está conseguindo detectar bem isso daí. Ok, vamos ver. Quando a detecção está assim muito restrita, então a gente pode restringir ainda mais a área de análise do UFO Analyzer. Vou preencher aqui em Fill novamente. E aí eu vou fazer, olha, uma linha de espessura do tamanho 1, que são apenas 2 pixels de espessura. Vou clicar aqui, ó, fazer uma linha pequenininha aqui, tentando orientar o UFO para onde que ele deve, a área que ele deve analisar. Aqui, ó, ficou com o CDEG bem mais baixo, é um CDEG 12, e ele traçou aqui uma trajetória. Ainda não sei se essa trajetória está condizente, me parece que não. Vamos melhorar aqui esta área. Realmente não está batendo. Está com CDEG 10 aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco esse DDL. Nesse daqui, se não me engano, ele não vai conseguir ler também, ó. Ele detectou como noise. Então, vamos botar o DDL4 que a gente não tentou ainda. Então, ó, vamos novamente tentar fazer essa máscara, ó, Area Mask Fill, e aqui Detect Area, tentar fazer aqui uma linha melhorzinha para ele. Vamos lá. Opa, agora eu acho que ele se aproximou bastante do que era a trajetória do meteoro. Então aqui, ó, tá com o CDEG abaixo de 0.030 e tá com um caminho aqui bem próximo do real. Então a gente já pode passar para a próxima etapa, que é analisar o CDEG dos outros meteoros. Esse meteoro aqui a gente considera que já está parcialmente analisado. Para a gente analisar o CDEG dos outros meteoros, a gente vai procurar aqui, ó, nessa linha de baixo, onde é que está a coluna CDEG, que vai estar aqui no final, CDEG Max. Então, ó, todos eles me parecem estar abaixo de 0.030, que é o CDEG recomendado. Então a gente pode passar para a segunda etapa, para a terceira etapa, aliás. Então a gente pode passar para a terceira etapa. Só que tem uma outra coisa que está me chamando a atenção aqui, ó. Esta segunda coluna, essa coluna O, ela informa o número de objetos detectados. Normalmente numa captura a gente tem só uma captura, um objeto detectado. Só que essa captura aqui está informando 2. E foi justamente nessa captura que o meteoro passou aqui por trás das nuvens. O que acontece? O UFO Analyzer está considerando que houve, ó,
2 meteoros. Tá vendo? Nessa grade aqui ele lista os objetos que ele detectou. Então ele considerou aqui 2 meteoros. Só que a gente viu que isso daqui, ó, foi apenas um meteoro. Passou por trás das nuvens. Bom, como é que a gente vai informar para o UFO Analyzer que esse meteoro na verdade é um só, né? Não são dois? Olha, nesse caso não tem muito jeito, a gente vai ter que restringir a área do Analyzer para ele desconsiderar um dos objetos. A gente faz isso justamente mascarando a área de detecção, que foi o que a gente fez agora há pouco. Então, ó, eu seleciono aqui a captura, vou na aba Mask Editor, em área Mask, clique em Fill, preencheu toda a área. E na área de detecção eu vou fazer uma linha aqui, tamanho 2, né, Detect Area, e vou selecionar só a área onde ele passou aqui, ó. Estou desconsiderando o início dele. Por que eu escolhi esta área? Porque nesse segundo momento a trajetória dele foi maior, então a análise vai ser mais precisa aqui. Então selecionei esta área, coloco o DDL em 5, LIP em 50 e mando analisar. Pronto, agora ele já considerou apenas um meteoro. Só tem um Perseid aqui. Essa classificação PER é de um Perseid. Então agora aqui o nosso CDEG já está ok. Esse daqui ficou em 0.011. Todas as capturas estão com meteoros. Ó. A gente já pode analisar o desvio padrão. Só que para a gente abrir os arquivos textos um por um, ia dar muito trabalho. Essa noite aqui eu tive apenas 10 capturas, né? 10 clips. Imaginando numa noite que eu tivesse 80. Não ia dar muito trabalho. Então, para facilitar, a gente recomenda a instalação, o uso dessa ferramenta aqui, Notepad++. Por quê? Primeiramente, você consegue abrir mais de um arquivo nela. Então, eu consigo ir aqui, ó, na pasta das minhas capturas. Depois de eu fazer a análise, já estão todos os TXTs aqui, ó. Para cada captura tem um TXT. Eu ordenando por tipo, eu posso selecionar todos os arquivos TXT e abrir aqui no Notepad++. Outra vantagem que a gente tem com o Notepad++ é que se a gente faz uma alteração no arquivo, ele já recarrega automaticamente, eu não preciso fechar e abrir novamente. Então, ó, agora uma por uma eu vou localizar o parâmetro SD e vou ver se está dentro do padrão. Aquele que estiver dentro do padrão, ou seja, com SD abaixo de 0.300, eu fecho e considero que a análise já está ok. Aquele que tiver com desvio padrão acima de 0.300, aí eu paro para analisar. É o caso desse aqui. Qual captura é essa? A 062916. Vamos localizar ela aqui. 062916. Essa captura aqui que foi bem próxima ao prédio. O desvio padrão dela está muito alto, está em 0.758. Então vamos melhorar esta análise. Bom, aí a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a DDL. Essa DDL a gente deve aumentar ela de 5 em 5. Você pode aumentando menos, mas o recomendado é de 5 em 5, vai economizar o seu trabalho. Tá? Então aumenta aqui a DDL para 10 e manda analisar. Quando a gente aumenta a DDL, a gente está dizendo para o Analyzer ser mais criterioso na detecção do movimento. Então ele não vai detectar variação muito pequena de cor, de luminosidade. Com isso ele vai diminuir a quantidade de amostras que ele vai usar para calcular a velocidade angular. Notem aqui, ó, que na hora que eu atualizar esse arquivo, o Notepad++ pede para a gente confirmar se quer atualizar ou não, o número de registros que ele usou aqui para calcular isso vai diminuir. Ó, diminuiu. Diminuiu o número de registros e diminuiu também o valor do desvio padrão. Só que ainda está fora do recomendado. Então vamos aumentar um pouco mais o DDL e mandar ele analisar novamente. Olha só, a CDEG que estava em 0.011 veio para 0.007. Aqui, ó, certamente diminuiu o número de registros e olha, o SD já está se aproximando de um SD interessante para a gente, certo? Uma outra forma que a gente tem de melhorar esta análise é definir a área que o UFO vai
usar para analisar, como a gente já fez antes. Então a gente pode aqui no UFO Analyzer informar qual a área que ele deve analisar, para ele desconsiderar a área ao redor. Então isso aqui também deve melhorar um pouco. O CDEG aumentou, mas o desvio padrão diminuiu, tá? E entrou dentro dos parâmetros que a gente precisa, dentro do limite que a gente precisa, que é ser abaixo de 0.300. Então esta captura aqui está ok. Se está ok, eu posso fechar esse arquivo. Mais um que está com o SD acima de 0.300. Então a captura aqui, ó, 055708, vamos no UFO Analyzer, localizar ela, ó, 055708. E essa daqui me parece que vai ser muito complicada, porque o meteoro também passou por trás das nuvens. Então, aqui a primeira coisa que a gente deve fazer é limitar a área de detecção do Analyzer. Então vamos lá, área Mask Fill, vou selecionar aqui uma área menor do meteoro, Detect Area, porque a parte que ele passa por trás das nuvens acaba atrapalhando a leitura do Analyzer. Vamos colocar o DDL aqui padrão por 5 e Analyze. Vamos lá, CDEG continua dentro do limite. E aqui, ó, o SD diminuiu, mas ainda assim está acima do esperado. Vamos aumentar o que? DDL para 10. Mudou aqui um pouco a trajetória. O CDEG veio para 0.019 e o desvio padrão entrou dentro do limite que a gente precisa. Então, abaixo de 0.300, a análise está correta. Podemos fechar aqui esse arquivo. Esse aqui está correto, fechamos. Este aqui também está correto. Mais um, abaixo de 0.300. Aqui está abaixo, 0.300. Esse aqui está acima. Vamos lá. Captura 033058. No UFO Analyzer 033058. É aquela captura que pareceu que o meteoro passou por trás das nuvens, né? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi informar para o UFO Analyzer a área de detecção. Vamos repetir esse procedimento, ok? Área Mask, Detect Area, e aqui eu vou dizer que ele considere apenas esta área aqui. No primeiro momento a gente conseguiu eliminar a captura dupla e conseguiu deixar ele com um CDEG interessante. Agora a gente vai tentar melhorar o SD. Na minha nova análise, o CDEG veio para 0.014 e o SD ainda está acima do 0.300. Próximo passo, ir aumentando a DDL. Nota que eu tinha deixado em 10 por engano. Vou voltar para 5 só para a gente tirar a dúvida. Ó, o CDEG deu uma diminuída e o SD aumentou. Então já fiz com 5, já fiz com 10, vamos lá para 15. CDEG está dentro, o SD ainda não. Aqui, ó, ele mudou um pouquinho a trajetória, o CDEG foi para 0.014 e o desvio padrão entrou dentro da faixa que a gente espera, ok? Abaixo de 0.300, a análise está correta, podemos fechar esse arquivo. E esse aqui também está abaixo do 0.300, fechamos. Quando não houver mais arquivos para serem analisados, é porque a nossa análise está toda concluída. Então, a única coisa que a gente precisa fazer agora a mais é gravar o arquivo que tem o resumo das nossas análises, que é esse arquivo aqui, ó, essa opção aqui, ó, de gravar o RxML e o MCSV. A gente precisa definir a pasta de gravação aqui nesse campo doc, tá? A pasta que a gente recomenda é essa pasta !MCSV, tá? O padrão dela. E aí
clicar nesse botão. Ok? O que essa opção faz é simplesmente pegar todos esses registros aqui, essas informações das capturas, que são os parâmetros que você analisou, né, os valores que você fez na sua análise, e gravar no arquivo CSV ou no arquivo XML. Bom, seguindo essas regras, tá, trabalhando em cima do DDL e do LIP e conferindo CDEG e USD nos arquivos TXT, vocês vão conseguir resolver 95% de todas as capturas. Algumas mais complicadas, talvez vocês precisem um pouco de ajuda, e aí para cada caso é um caso. Em casos mais específicos, eu recomendo vocês procurarem ajuda no grupo de operadores, né? Ou em mensagens particulares, ou em mensagens no grupo mesmo, que ele serve para isso, para a gente dividir experiências. E aí a gente vai vendo e vai compartilhando cada situação diferente. Mas o principal é esse: seguindo essas regras, vocês vão analisar a grande maioria das suas capturas. E as especiais a gente discute caso a caso, ok?